É, pessoal, finalmente o segundo reforço do Vasco está confirmado. O atacante colombiano Andrés Gomes é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana. E o volante Matheus Carvalho recebeu uma proposta de um clube de Israel com o nome não divulgado, mas a proposta foi no valor de 16,6 milhões de reais. O jogador deve estar de saída do Vasco da Gama em breve. E o Vasco deve fazer uma outra proposta pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que joga no Galatasaray. O clube turco recusou a primeira oferta do Vasco e agora o time cruzmaltino deve fazer uma outra proposta pela contratação do zagueiro colombiano. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente que é importante. Aproveita também para clicar no botão de hypar para divulgar nosso vídeo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar a 10 mil inscritos. Falta 50 somente. Então, pô, dá essa moral aí. Esquece não, beleza? Agora vamos para as informações porque tem muitas novidades para a gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Parece até uma novela, né? Vamos lá. Segundo o NT Vascaínos exclusivo, acabamos de receber a informação de que o Vasco ainda está na mesa de negociações com o Galatasaray pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta e deve aumentar a proposta para contar com o zagueiro colombiano para a sequência da temporada. Então o Vasco está meio que num desespero. Tem que trazer o Carlos Cuesta de uma maneira ou outra, né? Ainda mais agora que o João Vitor provavelmente vai sair do Vasco. Outro ponto importante é a vontade do jogador. Isso aqui pesa muito na negociação, tá? Que não quer jogar no futebol russo, como já havíamos informados. Vale ressaltar que o Cuesta já tem tudo acertado com o cruzmaltino e quer jogar no Vasco da Gama. Então olha aí, cara, informação importante para a gente saber é que a vontade do jogador ela pesa muito na negociação. O jogador ele não quer jogar no futebol russo, até porque tem o Spartak Moscou de olho no jogador, mas ele não quer jogar lá, então cancela. Ele quer jogar no futebol brasileiro, já está tudo acertado com o Vasco, falta o Vasco se acertar com o Galatasaray. Né? Falta o Galatasaray liberar ali, aceitar a proposta do Vasco, né? Mas é um jogador que quer jogar no Vasco da Gama. Isso aqui pesa muito na negociação. Teremos uma semana agitada, provavelmente, como o diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, confirmou, né, no sorteio da Copa do Brasil no dia de ontem. O Admar Lopes falou: essa semana para o Vasco agora a gente quer pelo menos ali anunciar 2 reforços. Então, vamos aguardar informação importantíssima sobre o zagueiro aí que pode estar chegando no Vasco. Até porque, cara, o Vasco deve estar vendendo o João Vitor e vendendo o João Vitor, quem que vai sobrar para a zaga titular do Vasco? O Vasco precisa contratar zagueiro. E não é só o Cuesta não, tá? Tem que trazer o Cuesta, que é um zagueiro de seleção, seleção colombiana, titular contra a Argentina na final da Copa América no passado. Enfim, baita zagueiro. Tem que contratar ele, mas também tem que contratar um outro zagueiro, tá? Para passar mais confiança ainda, beleza? Informação importante para a gente saber em relação ao Carlos Cuesta, tá? A última atualização que teve até o momento é que o Vasco vai aumentar a proposta pelo jogador, tá ok? Bom, uma outra informação importante, pessoal, é sobre o volante Matheus Carvalho, né, cara? O Matheus Carvalho, ultimamente, ele não vem tendo tantas oportunidades com o Fernando Diniz no Vasco. Acho que é bem claro, né? É um jogador limitado, querendo ou não. E hoje o Vasco ali tá com Hugo Moura, Tietê, tem propriamente o Jair, agora tem o Thiago Mendes, que entram durante as partidas. Então, cara, acaba que o Matheus Carvalho tá tendo cada vez mais, cada vez menos, né, na verdade, minutos dentro de campo com a camisa do Vasco. E é o seguinte, tá? Segundo o Atenção Vascaínos, atenção, um clube de Israel demonstrou interesse no volante Matheus Carvalho. Os valores giram em torno de 2 milhões de euros, cerca de mais ou menos, convertendo ao real, 12,6 milhões de reais pelo jogador. E a oferta é muito boa também para o Matheus Carvalho, né? Questão salarial, tempo de contrato e tudo mais, deve ser muito boa para o jogador. Então, cara, é boa para os dois lados, né? Querendo ou não, o Vasco vai ganhar um dinheiro em cima do jogador, que não é nem titular hoje no elenco do Vasco, né? E também é boa financeiramente para o Matheus Carvalho, né? Querendo ou não. Vale lembrar que o Vasco pagou 2 milhões de reais, né? Lá na época, quando ele estava no Náutico, por 90% do jogador, né? Dos direitos do atleta.
tá ok? Eu não sei se o resto, né, se os 10% é do Náutico ou de alguma outra equipe, enfim, pode ser do Náutico provavelmente, mas o Vasco pagou 2 milhões de reais e agora pode ganhar ali, cara, 10, né? Então, cara, um lucro ali mais de 100, 200%, né, querendo ou não. E o que você acha em relação ao Matheus Carvalho? Cara, o começo do Matheus Carvalho no Vasco acabou me surpreendendo muito, né, porque é um jogador que vinha da Série C, reserva do Náutico e tudo mais, acabou me surpreendendo, parecia que tinham minimamente qualidade, mas hoje em dia o futebol do Matheus Carvalho deu uma decaída maneira, né? O Matheus Carvalho, o futebol dele, meu irmão, caiu muito. Ano passado foi um jogador importante pro Vasco, era titular na volância do Vasco da Gama, né? A dupla de volante do Vasco ano passado era Matheus Carvalho e Hugo Moura, hoje agora é Tietê e Hugo Moura, né? Querendo ou não. Então, é importante essa informação e não é de hoje não, tá? Que tem clubes monitorando o Matheus Carvalho. Tem clubes também da MLS, de outros lugares também que têm interesse na contratação do jogador. Beleza? Então, informação importante para a gente saber. A fonte é do Atenção Vascaínos, tá? Que trouxe essa informação para a gente. Bom, uma outra informação, pessoal, é a seguinte, que é, finalmente, o Vasco ali, né, confirmou o seu novo reforço, né? O segundo reforço do Vasco nessa janela. Talvez podemos considerar 3, né? Porque o Vasco contratou Thiago Mendes, conseguiu o retorno do volante Cauã Barros, mas eu não considero como reforço, né? E agora o Andrés Gomes. O Andrés Gomes era guardado no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, na sexta-feira passada. Só que acabou que por questões burocráticas ele não veio para o Rio, não viajou. E agora é o seguinte, tá? Vamos lá. Sobre Andrés Gomes, informação da NT Vascaínos também. Apuramos que o Vasco, por 2 vezes, enviou as documentações para o Rennes da França, né, que é o dono dos direitos econômicos hoje do jogador, e houve alguns pontos a serem ajustados, algumas coisas no contrato, o que acabou atrasando a chegada do jogador no Rio de Janeiro. Então esse é o motivo de o Andrés Gomes não ter chegado na sexta-feira passada, né? Eu até mesmo fiquei no aguardo, surgindo o dia certo, né, e a hora certa do Andrés Gomes chegar ao Brasil, eu vou tentar fazer a cobertura aqui no nosso canal, né, pra gente acompanhar os aviões e tudo mais, então fiquem ligados. Pra quem já participou dessas lives, pô, você sabe que é muito maneiro, né, então fique ligado aí, tá? Que surgir no dia certinho que o Andrés Gomes vai chegar ao Brasil, eu vou fazer aquela live aí pra vocês acompanhando a chegada do jogador, beleza? Vamos lá. Além disso, o Cruz Maltino ainda tem que depositar, né, os 1 milhão de euros, algo que só acontecerá após todas as questões burocráticas serem superadas. O Vasco pretende resolver todas as pendências para ter o jogador no Rio de Janeiro até sexta-feira. Então, até sexta-feira, né, o Andrés Gomes é aguardado ao Rio de Janeiro quando o Vasco resolver todas essas questões ali. O Vasco tem que depositar aqueles 1 milhão de euros, né, que é o valor de entrada. O Vasco vai pagar 1 milhão de euros. E aí, dependendo dele batendo as metas e tudo mais, o Vasco tem que comprar o jogador, tá beleza? Que aí, se eu não me engano, acho que era mais 3,5 milhões de euros, algo do tipo. Espero que dê certo, né, cara? Um jogador que jogou muita bola na MLS, né, porque ele tava jogando no Salt Lake, né? Acabou que ele foi se transferir para o Rennes da França por 10 milhões de euros, inclusive, um valor bem alto. E acabou que no futebol francês ele teve uma dificuldade de adaptação e não conseguiu se adaptar, né? Então tá aqui, ó, estatística, Andrés Gomes, né? A gente vê aqui no SofaScore os números do jogador, 22 anos de idade, altura 1,72, não é um jogador tão alto, né? Tem a minha altura, né, na verdade. É um jogador que tem uma média ali no SofaScore de 6,71. Realmente essa temporada dele, né, lá no Rennes da França, não foi das melhores. A gente pode dar uma olhada na temporada dele lá no Salt Lake, que foi uma excelente temporada. Olha aqui, ó, ele teve uma nota de 7,29. Cara, excelente nota que ele teve lá no Salt Lake, né? Ele teve excelentes números, inclusive, lá também, né? É algo maneiro da gente saber. Outro ponto também que a gente pode fazer aqui, ó, a gente pode, querendo ou não, comparar o Andrés Gomes com o ponto que joga no Vasco hoje. Quem seria o ponto do Vasco hoje? Seria o Ryan, né? O Ryan do Vasco da Gama hoje é o ponta que joga no lado direito do campo. O Ryan tem notas melhores do que o do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes tem 6,68, o Ryan tem 7,08. Você consegue ver aqui, né? Isso aqui, pessoal, é da última temporada, 24 e 25, tá? Lembrando a vocês. Que é uma temporada fraca hoje do Andrés Gomes, né? Você vê que o Ryan povoou muito mais aí do lado direito. Esse campo vermelho ali,
do campo, pessoal, é mais ou menos aonde o jogador mais joga, né? Mais atua. E você vê que no lado direito aqui do mapa, do campo, é o do Ryan e do esquerdo é do Andrés Gomes. Você vê que é bem pouca coisa ali do Andrés Gomes também, né? O Andrés Gomes fez 17 partidas com a camisa do Reims, né? Querendo ou não. E os números do Ryan são bem superiores ao do Andrés Gomes nessa última temporada. Eu não sei se eu consigo acompanhar não, mas colocar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver colocar isso aqui, ó. Os Open Cup, né? Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu acho, cara. Não tô achando. Mas aqui, ó. Essa temporada aqui foi a melhor temporada, se eu não me engano, do Andrés Gomes na carreira, né? Comparado com essa temporada de agora do Ryan também, que é a melhor temporada dele na carreira dele, né? No elenco principal. Olha aqui, ó. Aí já aqui, os números do Andrés Gomes é melhor do que o do Ryan. O do Andrés Gomes é de 7.10 e o do Ryan de 7.8. Então, para você ver que é pouca diferença, mas os números do Andrés Gomes na temporada que ele fez a sua melhor temporada na carreira é melhor que o do Ryan. Aí você consegue ver o mapa de calor aqui também, que tem pouca coisa do Andrés Gomes, inclusive. Até me surpreendeu, né? Até me surpreendeu, querendo ou não. Deixa eu atualizar aqui o site para ver se vai atualizar certinho. É isso mesmo, né? Até me surpreendeu em relação a isso. Mas a nota do Andrés Gomes é melhor do que o do Ryan na melhor temporada do Andrés. Cara, é um jogador de seleção da Colômbia também, como Carlos Cuesta, né? A chegada do Andrés Gomes no Vasco pode influenciar e ajudar, deve ajudar, obviamente, na chegada do Carlos Cuesta, né? Caso dê tudo certo na negociação, querendo ou não, os dois são colombianos, os dois frequentam o mesmo ambiente lá na seleção da Colômbia, até porque os dois são convocados, né? E acaba sendo bom do quê? Que são dois jogadores que querem jogar a Copa do Mundo de 2026. Então vão dar o seu máximo com a camisa do Vasco. Então, cara, isso é algo muito importante pra gente saber. Beleza? Então, pessoal, acho que é mais ou menos isso. Falamos sobre todos os assuntos que tem nesse exato momento, né? Sobre a proposta aí. O Vasco vai aumentar essa proposta pelo zagueiro Carlos Cuesta. O Vasco também recebeu essa proposta de um clube que não foi divulgado o nome ainda, pelo Matheus Carvalho. Então, cara, olha aí, o Vasco deve vender João Vitor, Matheus Carvalho, só aí já são ali 42 milhões de reais. 29 milhões de reais do João Vitor, aí vamos dizer que é 12,6 milhões de reais desse clube de Israel pelo Matheus Carvalho. Cara, só aí já são mais de 40 milhões de reais, só que o Vasco vai receber agora. E ainda tem, talvez, que o Milan deve fazer uma proposta pelo lateral esquerdo Lucas Piton. Então, olha aí, é uma proposta que pode chegar a 5,5 milhões de euros. Cara, é mais de 30 milhões de reais. É quase uns 40. Então, o Vasco pode ganhar ali, cara, só nessa brincadeira, 80 milhões de reais em 3 vendas de atletas. Ainda tem né, futuramente a venda do Ryan, que vai ser um dinheiro astronômico pro Vasco. Vai ser a maior venda do Vasco da Gama com toda certeza absoluta, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba, querendo ou não. Amanhã estamos de volta aí com o nosso vídeo às 7 da manhã. Ao não ser que surja uma informação super urgente agora à noite, né? Aí a gente traz aqui no nosso canal. Mas a princípio é mais ou menos isso. Trazendo amanhã novidade às 7 da manhã com um novo vídeo aqui do nosso canal. Beleza? Tamo junto, abraço a todos. Assiste o último vídeo aqui do canal, que a gente falou sobre o João Vitor e outros assuntos. Rafael Tolói também a gente falou sobre lá, né? O vídeo de ontem teve vídeo de reação dos botafoguenses, vídeo de reação de notícia urgente sobre o João Vitor. Cara, tá tendo muito vídeo que não falta conteúdo aqui no nosso canal. Beleza? Então é isso, tamo junto, hype em vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece não, dá essa moral aí. Tamo junto? É isso, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas.